Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 7 do movimento Aprender Mais. Vamos lá? Então, hoje, pessoal, nós vamos dar sequência às nossas atividades no livro Ler e Escrever, tá? Na parte do Ler e Escrever. Então, nós teremos uma atividade de leitura na página 157 e daremos continuidade ao projeto Animais do Pantanal. Nós faremos a etapa 3, tá bom? Estão nas páginas 161 e 162. Vamos lá? Atividade 4, leitura pelos alunos. Leia o texto abaixo com seus colegas, ou seu colega ou sua colega, né? E discutam e tentem descobrir a moral desta fábula. Então, a fábula é a cegonha e a raposa. Eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, façam a leitura, tá? Prestem atenção em cada parte do texto, né, da fábula, e aí vocês retornam aqui para a gente conversar. Vai lá. Pronto, pessoal? Muito bem. Então, a cegonha e a raposa. Vamos fazer a leitura juntos. Essa é uma fábula. E as fábulas, elas têm como personagens animais, né? Que têm vivências e passam por coisas como se fossem situações de pessoas, né? E sempre tem uma moral, tá? Então, essas fábulas sempre, elas vêm para nos trazer algum aprendizado. Então, vamos ver qual é o aprendizado desta fábula. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que serviu sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando o bico sem comer nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Em outra ocasião, a cegonha convidou a raposa para jantar com ela. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Olha lá. Ela preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Então foi a raposa que voltou para casa desapontada e faminta. E aí? O que a gente consegue tirar dessa história, dessa fábula? A raposa chamou a cegonha para almoçar, né, para jantar, aliás, e não se preocupou se a cegonha ia conseguir comer. Ela ia conseguir comer a comida que ela preparou, no lugar em que ela serviu, a raposa ia conseguir comer. Mas ela não se preocupou se a cegonha também conseguiria. E a cegonha não conseguiu, né? E aí, na outra ocasião, quando a cegonha teve a oportunidade de chamar a raposa para almoçar, para jantar, né, na casa dela, ela devolveu na mesma moeda, né? Então, ela colocou a comida, serviu a comida num lugar onde o seu bico entrava e que ela conseguiria comer perfeitamente bem, mas que a raposa já não ia conseguir. Então, a gente tem que ter esse cuidado de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? É isso que essa história, que essa fábula nos ensina. Eu vou tratar a outra pessoa da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado. Então, a raposa não tratou bem a cegonha. Ela não se preocupou com a cegonha, ela não tentou fazer com que a cegonha conseguisse se alimentar, né? E aí, quando foi a vez da cegonha convidar a raposa também não quis saber, né? Serviu lá de uma forma que ela conseguiria comer e a raposa que se virasse. Então, a gente tem que tratar o outro sempre como a gente gostaria de ser tratado. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora nós vamos lá para a página 161 e para a página 162, tá bom? Atividade 3A. Roda de conversa sobre a anta. Nessa atividade, seu professor irá apresentar curiosidades sobre a anta. Você e seus colegas irão acrescentar ou trocar informações e assistir a um vídeo para aprenderem mais sobre esse mamífero. Então, pessoal, o vídeo a professora não vai passar, tá bom? Porque eu já falei para vocês que a gente não pode passar outros vídeos, colocar músicas,
no nosso vídeo, na nossa videoaula, tá bom? Mas eu trouxe as informações para vocês, certo? Então, o animal que nós vamos começar a estudar, né? Lembra que a gente fez uma aula onde a gente escolheu alguns animais para estudar? Então, a anta é um desses animais e a gente vai começar a estudar, então, um pouquinho sobre ela. Então, eu trouxe aqui, olha só, essa é uma anta. Se você não conhecia, tá aí a imagem dela. E a curiosidade, olha lá, a anta é o maior mamífero brasileiro. Mamíferos são aqueles animais que nascem de dentro da barriga da mamãe. Então esse bebê se desenvolve na barriga, né? E depois ele nasce, tá? Então a anta é um mamífero, tá? Ele nasce de dentro da mãe, nasce da mãe, tá bom? Então essa é a anta e ela é o maior mamífero brasileiro. Olha lá mais uma foto dela. É enorme, né? Ela tem o nariz flexível semelhante à tromba do elefante, mas bem menor. Então, olha, é bem menor, mas é molinho como a tromba do elefante, tá? Olha lá, uma anta adulta, né? E um filhote de anta. E também ela é conhecida como tapir, uma palavra de origem tupi-guarani. Então, ela é conhecida como anta e como tapir, certo? Então, a gente já viu um pouquinho sobre a anta, a gente já viu fotos sobre a anta, nós já entendemos que a anta é o maior mamífero brasileiro, né? Agora a gente vai ler um texto sobre a anta, tá? Então, aqui, olha, nesta atividade, junto com seus professores, você realizará uma leitura colaborativa sobre a anta para ampliar seus conhecimentos. Então, eu trouxe aqui para vocês um texto, tá? O nome, o título desse texto é A Anta, o maior mamífero terrestre brasileiro. Esse texto foi retirado do manual dos professores, tá? Do Ler e Escrever do segundo ano, tá bom? Então, tá lá no nosso manual, Manual dos Professores, tem esse texto aqui, tá? Então, eu trouxe para vocês. Olha lá, a gente vai conhecer um pouquinho mais, então, do que é esse animal, de quem é esse animal, né? A anta, o nome científico dela é Tapirus terrestris. Esse animal, então, é o maior mamífero terrestre do Brasil, alcançando até 1,20 m de altura. Gente, 1,20 m de altura. Eu tenho 1,68 m. Ela é praticamente pouca coisa menor do que eu. Olha só, ela é muito grande. Vive em florestas da América do Sul, do leste da Califórnia até o norte da Argentina e Paraguai. É um ungulado, mamífero com cascos, estrutura feita de queratina. Então, ela tem cascos, tá? E tem um número ímpar de dedos. A característica mais distinta da anta é a sua narina, que é longa e flexível. Nós vimos na foto, né? E parece uma pequena tromba de elefante. Possui o corpo robusto, caudas e olhos pequenos, crina sobre o pescoço e coloração marrom acinzentada. Alimenta-se de matéria vegetal. O que é matéria vegetal? São folhas, frutos, vegetação aquática, brotos, gravetos, gramas, caules, tá? Tudo isso faz parte da alimentação da anta, que é digerida graças à presença de micro-organismos que vivem em seu aparelho digestivo. Dispersa sementes com as fezes, ajudando no reflorestamento das matas. Lembra que eu falei para vocês que na natureza tudo está ligado? Olha só que interessante. Olha a alimentação da anta. Ela come folhas, frutos, vegetação aquática, brotos, gravetos, gramas, caules. Tudo isso, né, que ela se alimenta, ela digere, tá? Porque tem vários micro-organismos vivendo dentro, né, do aparelho digestivo dela. E depois, quando ela faz o cocô, ela dispersa junto sementes, tá?
ela ajuda a reflorestar as matas. Olha que interessante. Então, é o que a gente falou, aquela outra aula que a gente conversou. Os insetos são importantes na natureza, as árvores, os brotos, as folhas que caem das árvores, tudo está ligado. Algum bichinho vai se alimentar desse tipo de qualquer coisa que tem lá. Tudo que está lá tem uma função, não é à toa, né? Então, por isso, a gente tem que entender, tá vendo o que acontece com a anta? Depois ela dispersa, junto com as fezes, né? Junto com o cocô, saem sementes daquilo que ela se alimentou, né? Então, aquela semente brota e nasce uma nova planta, tá? Então, ela faz isso, olha, automaticamente. Olha que interessante. A anta, também conhecida como tapir, é um animal solitário que sai à procura de um parceiro apenas na época reprodutiva, emitindo alguns sons para localizá-lo. Quando ela está assustada, ela corre pela mata ou salta na água. Ela é ágil em áreas abertas ou fechadas e é uma ótima nadadora. Possui hábitos noturnos, porém também pode realizar atividades durante o dia. Costuma usar trilhas que estão no meio da mata, o que a torna mais vulnerável à caça. Chega a pesar cerca de 300 quilos. Olha o tamanho dela. 300 quilos. E viver 35 anos. Olha, tem uma vida longa também. A gestação da anta, ela dura cerca de 13 meses, nascendo apenas um filhote. Olha só, 13 meses e só nasce um filhote por vez. Esse filhote, né, possui pelagem marrom com manchas e listras horizontais, brancas ou amareladas, que se perdem depois dos 5 meses. O filhote permanece com a mãe por 10 a 11 meses de vida e atinge a maturidade sexual após os 3 anos. Então, ele pode se reproduzir, né, após os 3 anos de vida. Apesar de não estar na lista de animais ameaçados de extinção, a anta, como muitos outros animais, está perdendo áreas de habitat, como a devastação das florestas e as matas. A caça para alimentação e esporte, que ocorre em algumas regiões, também ameaça. Então, além de tudo, né, dela estar perdendo o território, dela estar perdendo o local que ela costuma viver, né, onde ela encontra os alimentos que ela necessita, o clima que ela necessita, né? Então, nesses locais, além deles estarem sendo devastados, a gente ainda tem o problema da caça, tá? Então, tem pessoas que caçam para se alimentar e tem pessoas que caçam como esporte, matam o animal como esporte. Péssimo isso, né? Não sei onde que eles acham isso um esporte, né? E isso também ameaça a existência da anta, tá bom? E também por ela ser um animal muito grande, pesado, né? Ela é ágil, mas mesmo assim, isso tudo dificulta, né? Então, a gente retirou esse texto, olha lá. Setor de mamíferos, Maristela Leiva, que foi quem escreveu, ela é uma bióloga aprimorada. E a fonte, então, é Maristela Leite, Animais do Zoo. E está aí no site www.zoologico.sp.gov.br/animais de zoo/anta/htm, tá? Então, foi retirado desse site. Certo, pessoal? Então, esse foi o texto da anta. Então, só para vocês entenderem, olha lá, a anta maior, né, a adulta, ela tem a crina, tá vendo aqui em cima? A crina, né, na cabecinha dela. Ela tem essa pequena tromba, esse nariz molinho aqui, que parece uma tromba, né, uma pequena tromba. E ela é marrom, tá vendo? Já o filhote é um acinzentado, né, com listras amareladinhas, meio branquinhas, né? Tá vendo a diferença? E aí, a partir de uma certa idade, ele perde essas manchinhas e fica como essa adulta aí, marrom, né? Inteira marrom. Tá bom? Então, essa é a anta. Bom, agora a nossa atividade pede para que nós
façamos um texto, tá? E que esse texto seja uma junção das informações que a gente leu aqui, olha lá. Então, a gente está na atividade 3C, tá? Seleção de informação para tomada de nota. Tomada de notas. Junto com seu professor e seus colegas, selecionem e anotem as informações mais relevantes contidas no texto, estudado na atividade 3B. Então, a gente vai voltar no texto e a gente vai grifar nesse texto as partes mais importantes. Bom, então aqui estamos, né, no início do nosso texto, anta, o maior mamífero terrestre brasileiro. E agora a gente vai grifar algumas partes importantes. Então, a gente vai começar aqui com a primeira informação. A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil. Essa é a primeira informação que a gente vai colocar, tá bom? Depois, olha lá, outra parte importante, que ela vive em florestas da América do Sul, né? Onde ela vive? Do leste da Califórnia até o norte da Argentina e Paraguai, tá? Então, essa também é uma informação importante que ela precisa conter lá quando a gente for reescrever, né? Escrever um texto sobre isso, tá? Então, a anta é o maior mamífero terrestre do Brasil e vive nas florestas da América do Sul, do leste da Califórnia até o norte da Argentina e Paraguai. É um ungulado que tem número ímpar de dedos. A característica mais distinta da anta é a sua narina longa e flexível, que parece uma tromba. Olha lá. Possui corpo robusto, cauda, olhos pequenos, crina sobre o pescoço e a coloração marrom acinzentada. Alimenta-se de matéria vegetal, flores, frutos, vegetação aquática, brotos, gravetos, grama, caule, tudo isso ela se alimenta, né? E é digerida graças à presença de micro-organismos que vivem em seu aparelho digestivo. Dispersa sementes com as fezes, ajudando no reflorestamento das matas. Olha lá. A anta também é conhecida como tapir, né? É um animal solitário que sai à procura de um parceiro apenas na época reprodutiva, emitindo alguns sons para localizá-lo. Quando assustada, corre pela mata ou salta na água. É ágil em áreas abertas ou fechadas e uma ótima nadadora, certo? Vamos continuar. Possui hábitos noturnos, porém também pode realizar atividades durante o dia. Olha lá. Então, isso também é importante. Então, ela costuma usar trilhas que estão no meio da mata, o que torna mais vulnerável à caça. Por quê? Porque ela usa trilhas abertas, né? Estão lá no meio da mata, mas que os caçadores conhecem muito bem, né? Então, ela acaba ficando vulnerável à caça. Chega a pesar cerca de 300 quilos e a viver 35 anos. Olha lá. 300 quilos é muita coisa, hein, gente? Meu Deus do céu. A gestação dura cerca de 3 meses, né? Como eu disse para vocês, nascendo apenas um filhote. Esse possui pelagem marrom com manchas e listras horizontais brancas ou amareladas, que se perdem depois de 5 meses. O filhote permanece com a mãe por 10 a 11 meses de vida e atinge a maturidade sexual após os 3 anos. Apesar de não estar na lista de animais ameaçados de extinção, a anta, como muitos outros animais, está perdendo áreas de habitat com a devastação das florestas e matas. A caça para alimentação e esporte que ocorre em algumas regiões também ameaça. Muito bem, então aqui nós conhecemos o texto da anta e já circulamos, já grifamos algumas partes que precisam estar aqui na nossa atividade 3C. Então, as informações mais relevantes que tem lá no texto, né? Então, a primeira delas é que a anta é o maior mamífero terrestre do Brasil, né? Iniciamos aí. Depois, o que a gente grifou? Que ela vive em florestas da América do Sul, do leste da Califórnia até o norte da Argentina e Paraguai. Depois, o que a gente selecionou?
que a característica mais distinta é a sua narina longa e flexível. Depois, a alimentação dela, né? Que ela alimenta-se de matéria vegetal, flores, folhas, frutos, vegetações aquáticas, brotos, gravetos, grama, caule, tá? E que que a anta também é conhecida como tapir. É um animal solitário que só sai à procura de parceiro apenas na época reprodutiva. Caso contrário, ela não anda em bando, né? Não tem sempre um parceiro perto dela. Bom, nós também temos aqui mais duas informações importantes. Uma é que ela possui hábitos noturnos, porém também pode realizar atividades durante o dia. E que a gestação dura cerca de 13 meses, nascendo apenas um filhote. Então, tudo isso é importante para o nosso texto. Certo, pessoal? Muito bem, então nós já lemos, já descobrimos quem é a anta, vimos fotos, né? Já vimos curiosidades sobre ela, já lemos um texto informativo sobre ela, né? Já conhecemos várias curiosidades que a gente não conhecia, né? Como que é, por exemplo, o fato dela viver 35 anos, dela pesar até 300 quilos, enfim. Tem várias curiosidades legais aqui, tá bom? Então, agora, a gente vai encerrar a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa atividade e espero vocês amanhã para a gente dar continuidade às nossas atividades, certo? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!